E o entrevistado de hoje, na conversa, na mesa redonda, é Jairo Matos, o Jairinho. Ele que é diretor da Rádio Jovem Pan e da Rádio Educadora. Vou conversar com ele agora, saber um pouquinho da história dele, saber sobre o envolvimento com a comunicação e vamos falar, claro, da cidade de Piracicaba. Jairo, boa noite, prazer em recebê-lo aqui, viu? Boa noite, Neto, muito obrigado pelo convite, uma alegria. Muito obrigado. Jairo, vamos bater um papo, né? E é muito importante a gente saber disso, né? Até a referência para a cidade de Piracicaba, todo o trabalho que você tem ao longo aí da sua carreira ligado à comunicação. Para a gente conhecer um pouquinho, né? Que você se apresentasse um pouco, falasse desse envolvimento com a sua família já, a geração que vem passando, você há um tempo já assumindo a frente, né, das rádios aqui de Piracicaba, que você apresentasse, falasse um pouco da sua família e falasse um pouco de você. Muito bem, Neto. Olha, eu sou uma pessoa que eu digo que eu nasci dentro da rádio, né? A Rádio Educadora começou em agosto de 1967, eu nasci em junho de 1967, 40 e poucos dias de vida, a minha mãe estava trocando as minhas fraldas e meu avô fundando a Rádio Educadora. Então você veja que eu estou intrinsecamente ligado à Rádio Educadora. Mas, pulando algumas décadas, em 1979, meu pai conseguiu a concessão da nossa FM, que durante muito tempo foi a Rádio Educadora FM. E mais recentemente, em 1994, há 25 anos atrás, eu fechei com a Jovem Pan a frequência, a satelitização, que a gente fala via satélite da Jovem Pan. Então nós tivemos a Rádio Educadora desde o início como marca Rádio Educadora e a Rádio Educadora FM como Educadora FM até 94 e agora, mais recentemente, Jovem Pan. Sou filho de Jairo, professor da Exalc, engenheiro agrônomo, minha mãe é professora. Sempre ela trabalhou na rádio, a pedido do meu avô, dando aulas também. E a partir de 1989, quando eu me formei em administração de empresas na Católica em São Paulo, eu decidi vir a Piracicaba e comecei a trabalhar na rádio e estou aqui desde início de 1990. Agora, Jairo, para a gente entender um pouquinho, a gente vê o quanto sucesso é a rádio, tanto a Jovem Pan, a Educadora também, mas tendo à frente a sua criatividade também, né, Jairo? A gente estava conversando esses dias, tive a oportunidade de a gente se encontrar e conversar. Quer dizer, você é um visionário, assim como talvez como seu avô, enfim, sua família, mas como seu avô, na época dele que resolveu trabalhar com rádio, né, era algo bem interessante e difícil, né? Continua sendo. Porém, a visão, você ter essa possibilidade de uma visão futura, de criação, isso é muito importante. A gente vê que você acaba sempre desembocando aí com coisas novas, né? Com lançamentos. É isso para sobreviver na comunicação? Quer dizer, você tem que estar sempre à frente. A comunicação, ela existe, é essencial, mas você tem que estar sempre um pulinho à frente, Jairo. Você foi muito feliz na sua colocação, Neto. Veja, antigamente eu acho que as pessoas tinham muito a paixão pelo negócio, tinha aquela identificação com o negócio. Hoje, na atualidade que nós estamos, principalmente nesse mundo digital, onde o rádio, vocês aqui na televisão, a internet, outras plataformas estão se convergindo para uma coisa só, você tem que estar continuamente a par da tecnologia, o que as novas tecnologias estão influenciando o comportamento do seu telespectador, do meu ouvinte de rádio, do navegador da internet e tudo mais. E eu tenho participado muito ativamente de vários fóruns de rádio, dos nossos colegas de rádio, tenho ido, quando posso, às feiras de rádio nos Estados Unidos, que para algumas pessoas parece que é apenas equipamento, atualização de equipamento, mas não é. Tem muito gerenciamento, tem muita questão de marketing. E respondendo a sua questão, sim, hoje se você estiver andando devagar, você já está ficando para trás. Você tem que ser muito rápido, você tem que ser ousado, você tem que, como você disse, tentar antecipar um pouquinho algumas tendências, tentar descobrir o que o seu parceiro, anunciante quer, o que o seu telespectador, cliente, ouvinte quer e, acima de tudo, tentar antecipar essas tendências, porque hoje tecnicamente você consegue fazer muita coisa. Gerencialmente, às vezes é difícil pela questão de custo, a gente tem que trabalhar numa economia em escala um pouco enxuta, mas acima de tudo, Neto, um fator que eu tomo muito cuidado é a questão da produção.
O que vem a ser a produção hoje numa televisão, num rádio, num jornal? Você saber criar plataformas que te dê um bom retorno em nível de audiência, um bom retorno no mercado publicitário e que você consiga realmente ter produtos e serviços, programas que você tenha uma vantagem em relação à sua concorrência. E nós, tanto na Jovem Pan FM, que é uma rádio via satélite um pouco mais difícil para a gente mexer na programação, mas principalmente na Rádio Educadora, a gente tem conseguido ser uma rádio muito voltada para a comunidade, uma rádio popular, com uma roupagem muito bem feita e que, para mim, a satisfação caiu no gosto do Piracicabana. Agora, Jair, em cima disso também, né, quer dizer, você tem essa visão, você sabe o caminho das pedras pela sua experiência, mas ao mesmo tempo o que a gente vê, e é muito comum na cidade de Piracicaba, isso eu falo que até graças a Deus, né, quer dizer, é a empresa familiar. A gente vê alguns veículos de comunicação onde as pessoas elas vão sendo substituídas ao passar do tempo, né? Uma pelo mercado, mas também por uma questão de espaço. Agora, tanto a Jovem Pan, que é uma rádio, hoje é líder em audiência no Brasil, né? E aqui em Piracicaba não é diferente também, é líder em audiência, e como educadora, você ainda mantém, né? Vamos usar como exemplo a sua família, quer dizer, a sua mãe todos os dias está ali presente, ela tem o afazer dela, ao mesmo tempo você tem o seu afazer e as coisas se encaixam, assim como sua irmã também presente ali. Como é que funciona isso, Jairo? Porque a gente sabe que a gente tem as tradições, né? E você que é uma pessoa moderna, você que está antenado, você tem que tratar com o que está chegando, as mudanças e ao mesmo tempo, com todo o respeito que a gente sabe que você tem, do tradicional, que está presente, que vem através dos seus pais, enfim. Como é que é esse trato? Como é que administra isso daí? Olha, uma pergunta difícil, viu? Por ser família, a gente acaba tendo uma discussão salutar, né? Aquela mesa de sábado no almoço, sempre é um fórum. Vai ali, rádio, ali, né? Muito rádio, a gente discute tudo. Os meus pais são pessoas que nos deram sempre muito apoio, né? A minha mãe, Ana Maria, já é a segunda geração do meu avô, Dr. Nelson Meireles, fundador. Meu pai, na verdade, apesar de ele ser um dos cotistas, ser um dos diretores da rádio, ele é uma pessoa que não atua diretamente no dia a dia, se bem que é uma pessoa muito interessada. Agora, eu vou te responder de uma forma muito familiar. A gente acaba, de uma forma muito carinhosa, dividindo cada pessoa na sua função daquilo que a pessoa acha que ela tem um pouquinho maior percepção, um pouquinho mais de queda por aquele departamento. Então, veja, eu sou uma pessoa que não gosto muito do departamento financeiro da rádio. Não nasci para isso. Estudei muito na faculdade e não gosto. Geralmente quem trabalha com criação não domina, não tem me aptidão. Não me dê números. Isso é verdade. Isso Nota é verdade. fiscal, duplicata, promissória, boleto bancário, minha irmã Tereza cuida. Por outro lado, ela me ouve muito na questão artística, na questão técnica, que eu gosto muito, a questão de produção. E graças a Deus a gente tem um pouco essa divisão. E a minha mãe, lá em cima do guarda-chuva, ela fala, não briguem, procurem ouvir cada um, porque tem muitos momentos em que eu preciso fazer um investimento na rádio, minha irmã pede para eu segurar, e vice-versa. Tem hora que ela fala, Jairinho, podemos comprar isso daqui agora, temos condições. E outro fator que eu acho importante dentro da sua pergunta, Neto, são os locutores nossos tradicionais. Nós temos locutores hoje na rádio, caso, por exemplo, de um Titi Luiz, caso, por exemplo, de um Dinival Tibério, de um Mário Luiz, de um Celso Miloto, que estão com a gente há várias décadas. Eles têm percebido de que o rádio tem mudado, o comportamento das pessoas tem mudado. Eu sou da época, eu tenho 51 para 52 anos, você tinha as cartinhas que os ouvintes enviavam, namoro no rádio, o telefone, então chegavam cartinhas. Hoje não é nem mais e-mail, é o WhatsApp, que nem vocês aqui com o Facebook. E isso, Neto, faz parte já do tema administrativo nosso, né, das nossas reuniões. Ao passo que a gente, acompanhando a tecnologia, a gente tenta também ver o ser humano como parte desse sistema todo. E eles têm sido muito compreensivos com a gente, cada qual no seu jeito, mas nunca perdendo a essência, que é o quê? O locutor da rádio fazer um bom programa de rádio, atendendo bem os seus ouvintes, tendo a sua responsabilidade na cidade, e a direção da rádio sabendo equacionar os estilos de programa. Isso é muito importante, principalmente na educadora, não ser uma rádio somente
dona de casa, não sendo uma rádio muito futebol, não sendo uma rádio só jornalismo. A gente tem que equacionar porque o público da rádio é muito diverso. E para entender isso é exatamente o que acontece, né, Jairinho? Quer dizer, a rádio é bem, bem balanceada nesse aspecto de trazer a comunicação, as pontas, né? Que é o futebol, que é o dia a dia, né? Que é o jornal que você trabalha com as questões do bairro também. E ao mesmo tempo, Jairo, é outra coisa que eu quero destacar, que você falasse um pouquinho sobre isso, é a questão de você gerar emprego para os grandes comunicadores. Eu acho que hoje ainda, e assim será durante muito tempo, os grandes comunicadores estão na rádio, né? Ainda naquele aspecto da rádio chegar mais. Eu vejo hoje, você deve acompanhar, né? A sua filha acho que é bem antenada nisso também, nos youtubers da vida, Manuela, né? o dia inteiro nos youtubers. Que tem a criançada, né? Os adolescentes, eles ficam doidos com isso. Que eu vejo mais ou menos a mesma relação, né? Mas a essência ainda é da rádio e a rádio do qual você toma conta gera emprego diretamente para esses grandes nomes, né? Se a gente fizer um paralelo na TV, a gente não vê grandes nomes. Estou falando nomes que surgiram há 40, 50 anos atrás. Que eram do rádio. Que eram do rádio, exatamente. Então, essa química continua ainda, Jairo, de gerar, de dar emprego, de estar em conjunto com essa... Não só continua, como nós temos uma dificuldade muito grande em renovar isso. Veja, você mesmo, na visita que me fez na Educadora, estava me contando a experiência do rádio, a experiência do teatro, a experiência da pessoa que se comunica bem, que se preocupa em ter uma visão global. Hoje no rádio, eu costumo falar para os meus locutores, a gente tem que pensar um pouquinho na cidade, um pouquinho no estado, um pouquinho no país. Por quê? O programa de debate que a gente faz ao meio-dia, os comentaristas, tem interlocutores grandes. No mesmo dia, nós recebemos o novo diretor da EEP, professor Giuliani, e veio o secretário da Habitação do Estado de São Paulo, Flávio Amari. Então, se o locutor não tiver um conhecimento, não tiver uma vivência, ele acaba sendo aquela pessoa só do curto prazo. E esses locutores que eu disse para você, o Tite Luiz, o Dinival, o Celso, o Mário, são pessoas que pegaram essa fase áurea do rádio, que você tinha que ter essa visão global de todo o sistema. Hoje, não vou fazer crítica às faculdades, mas a pessoa ela vem com a experiência, às vezes, da internet, de teclar, e a experiência de falar. De falar não tem. Você que tem essa experiência grande, está aqui ancorando um programa de televisão, essa dinâmica que vocês têm, que até eu nunca canso de elogiar pela dinâmica que vocês têm, é a dinâmica que a gente tem que levar para o rádio. E se a pessoa que está no rádio, quer seja já de longa data ou os novos, tem que se preparar muito para poder discutir vários assuntos todos os dias. E, especificamente na Educadora, os nossos locutores, eles são muitas vezes específicos daquele programa. Vou te contar um segredo aqui que talvez seus telespectadores saibam. Eu fiz um acordo com o Tite Luiz que eu não coloco polícia dentro do programa do Tite Luiz, porque é um programa religioso, é um programa da família, é um programa positivo, e sempre que tem uma ocorrência policial não deve ser uma notícia... os fatos não são. Não são, apesar de que muitas vezes a polícia tem bom trabalho e tal. E por outro lado, Neto, eu gosto muito que todos os locutores da rádio tenham uma visão de tudo que está acontecendo na rádio, para ter um encadeamento. A fórmula tem dado certo, eu tenho tentado modificar um pouco o comportamento dos programas musicais da rádio, para os locutores tentarem ser um pouquinho mais participativos, porque não vale a pena hoje você fazer sua rádio para atender um pedido musical de um ouvinte, né? Você tem que saber também como está a vida dele, o que ele gosta, se tem buraco na rua dele, se tem mato alto. Todo ouvinte de rádio, telespectador de televisão, ele tem uma história para contar. Correto. Ele tem uma demanda para nós fazermos a intermediação com o poder público. Então, eu vou dizer uma coisa para você, nós nunca vamos parar de ter demandas e temos pessoas que gostam da gente. Não se esgota nunca, né, Jairo? Não se esgota nunca a fórmula. Agora, Jairo, vamos falar um pouquinho, já que você tocou nesse assunto, quer dizer, essa prestação de serviço que o rádio tem, e entre todos os programas, cada um no seu aspecto. Você falou do Tite Luiz, sem sombra de dúvida, é um grande nome, uma grande referência, e que faz muito bem há muitos anos o programa dele, com uma altíssima audiência. E, ao mesmo tempo, né, o próprio ouvinte, ele entende essa relação. Quer dizer, o momento de eu falar, não vou ligar para o Tite Luiz para falar dessa reclamação, né? Eu sei que esse momento, onde eu vou participar e vou falar sobre isso, é nos comentaristas. E essa abertura dos comentaristas, Jair, eu queria que você falasse, até entrasse um pouco mais a fundo nisso, como que está funcionando assim na rádio. A gente sabe, eles são ótimos debatedores também,
o assunto que é colocado em pauta ele é muito bem explanado, são assuntos relevantes à nossa cidade e assuntos também de peso nacional. Mas os assuntos locais, eles falam muito bem e a população participa. E por vezes, e eu acho que isso é fundamental, às vezes até indo contra a opinião do próprio debatedor, e cria-se uma dinâmica muito interessante. Como é que o poder público enxerga isso, Jairo? Já emendando nessa passagem, você acha que um grande locutor, ele também pode ser um grande administrador, ele pode também ser um grande locutor da rádio, ele pode também administrar a sua cidade, porque ele fica tão próximo aos problemas da cidade, ou não? Isso não é comum de regra? Sua opinião? Na minha opinião, eu acho que pode vir a ser, mas ele não pode ser apenas uma pessoa por formação de rádio, de jornalismo. Eu acho que ele tem que ser também uma pessoa muito focado um pouco na administração. Vou te dar um exemplo. O José Luiz da Atena, seu colega, que tem um poder de comunicação grande, queria ser candidato, chegou a ser ventilado para prefeito, na hora H ele pula fora. Ele é muito querido na televisão, até os telespectadores podem ser que rejeitem ele porque querem que ele continue na televisão. Você está entendendo? O Titio Luiz, por exemplo, não tem um perfil de talvez um político, ele nem gosta, mas ele é uma pessoa que pode ser um aconselhador, talvez de um prefeito, de um vereador, de um secretário municipal. E também respondendo a sua questão, eu acho que não é pelo fato da gente trabalhar em mídia que a gente pode parecer que seja assim, popular a ponto de administrar bem. A gente é popular a ponto talvez de ganhar uma eleição. Correto. Mas será que também depois, na hora de administrar, principalmente no Poder Executivo, no secretário municipal, a gente vai desenvolver bem? Uhum. Eu costumo dizer que a gente tem que estar talhado para aquilo lá e gostar muito do que a gente faz. Então, eu acho que temos alguns casos aí, Brasil afora, se você pesquisar, de vereadores que ficaram prefeitos e bons prefeitos, pessoas populares. Vou te dar um exemplo que está aí. O atual governador do estado do Paraná é o Ratinho Júnior, que é filho do grande comunicador, o Carlos Massa, né, do SBT. Agora, em Piracicaba, em si, eu acho que a pessoa tem que entender os complexos problemas da nossa cidade. O rádio, a televisão tem que ajudar a prefeitura a administrar. Essa é uma das questões que você me faz agora. Hoje mesmo, os comentaristas estávamos falando da questão de preço da revitalização da Praça José Bonifácio. Sim. 95 mil, tantos reais uma dotação. Pouquíssimo, né? Na minha opinião, irrisória. Muito pequenininha. E daí um ouvinte ligou dizendo que para reformar apenas um ginásio de esportes de um bairro de Piracicaba eram 300 mil reais. Em 5 minutos, o nosso colega Riva Salvador, da Secretaria de Esportes, ligou e explicou que, na verdade, os 300 mil não era só para aquela praça esportiva, englobava também na licitação outras praças e tudo mais. Isso é importante. O rádio, ele acaba prestando esse serviço também para a população e a gente tem que fazer esse meio de campo. Eu vou confessar uma coisa para você, Neto. A prefeitura se comunica muito mal com a cidade. No mundo de hoje, isso com essa parece tecnologia... comum com todas as prefeituras, né, Jairo? Parece que eles não se conversam. É claro que é uma observação nossa, compartilho com você, parece que eles não se conversam entre secretarias, que realmente nós tivemos ontem um caso, e exibimos no programa, que uma rua que estava cheia de buraco... No Jardim Caxambu? Jardim Caxambu, essa foi resolvida, né? Jardim Caxambu demorou muito, foi resolvido. Mas nós estamos com uma outra também, que bairro que é? Avenida Jaú. Então são vários buracos na avenida. Alguns buracos decorrentes de uma reforma que teve no subsolo por parte da Águas do Mirante. Foi asfaltado. Só que continua buraco. Quer dizer, puxa vida, se foi uma empresa responsável, essa é a questão da comunicação. Vai fazer o asfalto, quer dizer, fez a metade da rua, que compete à Águas do Mirante. O restante, que é da prefeitura, que é um desgaste do asfalto, não foi feito. Isso cria uma satisfação tremenda, né, ao munícipe. Então, falta essa comunicação. Falta acertar os eixos. E, ao mesmo tempo, Jairo, eu canso de ver também isso, não só aqui, mas também no comentarista, as pessoas ligam e falam assim, olha, tem um buraco aqui, tem um buraco aqui na rua. E aí passa o tempo, estou ligando para falar desse buraco.
e aí a operação não vai, não tá. Então concordo que você falta essa comunicação, né? E eles nem ligam para o 156. Não. Eles ligam para o Neto na televisão, exatamente. ligam para os comentaristas, a gente vai lá e eles cobram da gente. Jairinho, faz uma semana já que eu liguei aí, não taparam um buraco. Falei, uma semana é pouco tempo ainda. Não dá para fazer milagre uma semana. Mas acima de tudo, Neto, com a tecnologia hoje, por que a prefeitura não faz um site bem completo? Olha, reclamação de buraco de rua. E assim, o que eu percebo na educadora é que o telefone 156 recebe a demanda, mas leva tempo. O médico que muitas vezes falta no posto de saúde, você não pode esperar 3, 4 dias, a doença urge. Então, buraco na rua, mato, outros problemas, até a calçada, esburacada, são problemas que nós não podemos dizer, não, porque tem no Brasil inteiro, tem em todas as grandes cidades acima de 400 mil habitantes. A gente não pode aceitar isso daí. Agora, a comunicação da prefeitura apenas por WhatsApp com os veículos de comunicação, eu acho que não é suficiente. Ela tem que saber se comunicar de uma forma ágil com a população. O SEMAI, por exemplo, volta e meia tem falta d'água, eles não conseguem comunicar a tempo. O que custa colocar no próprio homepage do SEMAI? Hoje, provavelmente, tais bairros faltarão água por tais e tais motivos. Eu acho que isso daí a prefeitura ganharia muito se levasse em consideração. É isso que falta realmente, né? A comunicação, a gente trabalha com comunicação, sabe muito bem quanto é importante, né? Tá chegando a comunicação até a população. Você falou do posto de saúde também, a gente está falando aqui um pouquinho, né? O Jânio Matos está conosco aqui, né? Na conversa na mesa redonda, estamos falando um pouquinho da comunicação e falando, claro, falando da nossa cidade, é aqui que a gente vive e o olhar é debruçado sobre a nossa cidade. Claro que Piracicaba tem muita coisa boa, tem muita coisa interessante, mas o que ressalta na reclamação da população são os 2 pontos, é o mato e o asfalto. Durante o tempo, não sei se você percebeu isso também, Jairo, durante o tempo houve uma melhora na questão do posto de saúde. Houve. Deu uma reduzida nas reclamações. Agora, semana passada voltou um pouquinho, né, com as reclamações, mas acho que o carro-chefe é a questão dos buracos, é a questão do mato alto. Falando sobre isso, Jairo, o que faltaria, assim, talvez a própria prefeitura ter um espaço maior, programado, é claro, né, nos meios de comunicação, de repente? Quer dizer, você falou da questão do site, mas a gente sabe que a comunicação também ela falha, a gente demora, que a gente liga para a comunicação, manda um e-mail para a comunicação, demora um tempo até responder, que a comunicação vai levantar com a secretaria, às vezes não encontra ninguém na secretaria naquele momento, espera, quer dizer, muito... Você acha que deveria ter um canal de comunicação para prévia, como você falou? Quer dizer, olha, vai ter a reforma, olha, vai poder acontecer isso. A prefeitura não deveria ter esse canal, usando os próprios canais que aqui já estão, que são líderes em audiência? Eu tenho absoluta certeza que se isso acontecesse, eles minimizariam os problemas de Piracicaba. Porque nós, queiramos ou não, somos os olhos e ouvidos da população. A população reiteradamente nos fala, olha, 156 não adianta ligar, já cansei. Agora, vamos elogiar. O doutor Pedro Melo tem sido uma pessoa extremamente carinhosa conosco da mídia, extremamente atenciosa. Só que são centenas de casos. Um belo dia, eu dei um puxão de orelha na população de Piracicaba. Falei, o mutirão das cirurgias eletivas de Piracicaba, que você sabe, 60, 90 dias antes, a pessoa não comparece. Tem quase 30% de quebra, Neto. Então, assim, a população também precisa... Isso gera um problema enorme, claro, né, para o sistema. Você entra na fila depois, a fila é fila única. Agora, eu concordo com você que se a prefeitura mantivesse esse canal mais diretamente com a gente, até antecipando o problema... Veja, você fez uma cobertura maravilhosa desse caso que eu vou falar. Um caminhão na Avenida Presidente Kennedy caiu quase na calçada, um caminhão pesado, um caminhão que caiu o buraco. Aí a prefeitura vem dizer que não poderia andar caminhão com esse peso lá, mas o caminhão quebrou, ficou ali, graças a Deus não teve mal nenhum, mas o asfalto cedeu pertinho da guia. Então, quer dizer, a prefeitura tem que realmente se preparar, antecipar, colocar as suas faixas e placas, não pode trafegar caminhão, treminhão aqui. E o fator limitante também, eu acho que é o dinheiro. Outro dia faltava massa asfáltica para se fazer a massa para tapar os buracos em Piracicaba. Aliás, o asfalto em Piracicaba ele é muito remendado. Eu acho que demandaria nas principais avenidas já fazer refazer de ponta a ponta, refazer né? de ponta a ponta. Agora, nós estamos à disposição e o rádio e a televisão tem que estar par e passo.
sempre ouvindo essas demandas e demonstrando para e passo o que vai acontecer. Mas eu acho que é um problema a longuíssimo prazo para você resolver todos os problemas, mitigar todos os problemas, porque são várias áreas e a prefeitura diz que o orçamento municipal às vezes é pequeno para cobrir tudo, né? A tal história do cobertor curto, se descobre a pé, cobre a cabeça, descobre a cabeça, cobre o pé. Exatamente. Falando com o Jairinho Matos, nós estamos aqui na mesa redonda do programa Piracicaba agora. Já vou fazer algumas perguntas para ele também sobre a questão dos nossos vereadores, da função de um vereador de fato, o que está acontecendo na cidade de Piracicaba, de alguns acontecimentos ligados em denúncias, né? E tantas outras pessoas que estão surgindo aí em grupos pela internet, onde as pessoas estão reclamando e pegando pesado. Então vamos falar já sobre isso? Jairo, tem muita coisa para a gente falar, tem muita pergunta para fazer sobre comunicação, as tendências também. A gente já vai entrar já nesse campo, mas ainda falando da cidade, eu queria saber a sua opinião, Jairo. O que você acha de algumas atuações? Primeiro, né? A questão dos nossos vereadores, por exemplo, né? O vereador, ele vai até o bairro, e eu acho que são muito atuantes, viu? Todos eles. Vão até o bairro, aí reclama, está faltando asfalto aqui, tem um buraco ali, né? E eu estou atendendo algumas ligações nesse sentido. Nós já pedimos para o vereador não vem arrumar. E eu procuro esclarecer, falo, o vereador não arruma. O vereador não arruma a cadeira de roda, o vereador não está aqui para arrumar o asfalto, o vereador está para fiscalizar. Você acha que durante muito tempo criou-se essa imagem da população, onde o vereador tem que resolver, acaba fazendo o papel do prefeito? Você acha que Piracicaba ainda tem muito disso, Jairo? Neto, eu não tenho dúvidas de que ele é o despachante do prefeito. O vereador, ele acaba ficando entre a cruz e a espada, porque a pessoa diz, minha família inteira votou em você e agora eu preciso de um apoio. Então o vereador arruma vestido de noiva mais barato, piscina de bolinha, ele arruma talvez um despachante para tirar a documentação do carro e outros tipos de serviços. Mas você disse bem, o vereador tem como função principal fiscalizar o Poder Executivo, se todas as verbas são bem aplicadas e, acima de tudo, propor leis. Leis que vão melhorar a vida do cidadão, da cidade. Mas eu fico me perguntando, quais são as leis que hoje faltam numa cidade como a de Piracicaba? Todas as leis talvez já estejam aí. A Câmara é bem administrada, bem presidida pelo vereador Gilmar Rota, gosto dele, uma pessoa democrática, pelo menos um vereador muito atencioso, uma pessoa que gosta de participar, não foge realmente às questões principais. Agora, o desempenho individual de cada vereador vai depender efetivamente se ele vai ter essas duas funções de fiscalizar o prefeito e de propor leis, porque o vereador, Neto, ele acaba sendo uma pessoa que ele é o mais próximo da população. Até o prefeito Vargas Negre tem muito esse coração de ir até o bairro, sim, ele anda muito, tem as suas andanças, mas o vereador, eu vou dizer que é o para-choque, né, de toda a população piracicabana. Eu avalio como um desempenho até que bom. Eu acho que a Câmara tem que mostrar que ela é uma Câmara até certo ponto independente do prefeito. Veja, essa questão do SEMAI, por exemplo, que é um problema recorrente de falta d'água em vários bairros de Piracicaba. Simplesmente uma CPI se não passar, mas pelo menos algum tipo de comissão para se saber o que está efetivamente acontecendo no SEMAI. E os vereadores, muitas vezes, por ser bancada da prefeitura, que apoia o prefeito, não libera, não passa a CPI. E eu acho que é bom para todo mundo que nós façamos esses estudos, essas análises de todas as autarquias e órgãos de Piracicaba. Mas a avaliação que eu tenho é de que é muito bom o serviço dos vereadores em Piracicaba. Nós tivemos aí essa semana passada, você também acho que deu essa notícia, né, nos comentaristas. Dá para colocar a imagem para nós? Nós tivemos aí um furto, né, assim que pode dizer, em uma das estações do SEMAI. Isso acabou ocasionando aí falta de água em vários bairros. Agora, claro que a polícia, a nossa excelente polícia judiciária, né, sobre os olhares dos nossos delegados, vão investigar isso. Mas que é estranho né, Jairo, que semana passada nós tivemos uma invasão de um espaço da prefeitura, onde tem uma torre, né, essa torre é uma torre de controle via cabos, e foi cortado esse cabo. Né? Temos a imagem, dá para soltar, Bruno? Vai colocar a imagem para nós aí. E foi
foi furtado um pedaço de cabo. Isso prejudicou dezenas de bairros no abastecimento. E aí fica essa dúvida, né? Será que isso foi apenas um furto, né? Eu sei que se furta muito por aí, mas é incrível que o fio que furtaram está numa altura de quase 6 metros, num acesso muito restrito, difícil até. Então fica essa dúvida, né? Será que pode ter uma intenção a mais? Uma sabotagem. Uma sabotagem, por exemplo? Porque daí aí prejudica todos, né, Jairo? Aí, pô, se nós estamos vivendo essa situação, é triste e perigosa, né? É triste e perigosa, mas a prefeitura, ela tem, Neto, que proteger todos esses próprios da municipalidade. A gente não pode hoje, talvez, exigir da prefeitura que nós tenhamos, talvez, uma unidade da Guarda Civil, da Guarda Municipal, em cada praça, mas pelo menos nessas questões que você falou, nas estações de tratamento de esgoto, nos hospitais principais de Piracicaba, eu acho que pode haver, claro, talvez uma quadrilha especializada nisso, né? Porque é realmente um produto muito demandado e não é de hoje. Eu vejo em muitas cidades do Brasil esse tipo de roubo, mas acima de tudo fiação hoje, da Vivo, da Claro, isso acontece, né? São Pedro ficou muito sem internet durante 3 dias, que roubaram o cabeamento também. Agora, aqui a torre que eu falei, tá vendo? Sim. Os 2 pedaços que foram cortados, né? E com a tecnologia hoje você pode colocar um sistema de monitoramento desses locais aí, que alguém se aproximar, mas tá vendo a altura que é? A torre é muito alta, né? Você tem cabos aí. Eu penso, Jairo, que assim, o ladrão ele sempre vai para a opção mais fácil, tranquila e fácil. O sujeito que vai roubar uma torre como essa, que é alta, num cabo isolado, você tem outros cabos por aí, claro que eu não estou dando a ideia, não é isso que estou falando, estou analisando uma situação, se você tem um cabo mais fácil de você levar, o bandido, ele prefere levar o carro que está com o vidro aberto do que aquele vidro que vai ter que quebrar. Exatamente. Não é verdade? E aí isso chamou a atenção e acabou prejudicando aí dezenas de bairros da cidade de Piracicaba, até a prefeitura conseguir recuperar, né? Isso aí estava no site da prefeitura também, são fotos do site da prefeitura, né? Divulgando e justificando a falta de água que aconteceu semana passada. E é importante, viu, Neto, você tocou no assunto que eu acho a população saber, a prefeitura tem que justificar exatamente o que aconteceu. Está havendo falta de água por falta de energia. E a falta de energia está acontecendo porque houve subtração, furto dos cabos que energizam aquela estação. E o SEMAI já disse que não tem condições de colocar grupo gerador, né? São muito caros na falta da energia, porque se a CPFL, a nossa companhia, durante 6 horas não dá a energia, fica difícil fazer toda a parte da filtragem, do bombeamento dessa água, e né, os bairros ficam sem água, né? Imagina um horário de pico, Puxa né? vida, né? Mas são investimentos a longo prazo, é lamentável que isso ocorra. Muito bem. Jairo, vamos falar então da rádio, vamos falar das novas propostas. Quero falar da nova contratação da educadora. Na nova contratação. Exatamente. Bom, eu quero, primeiramente de público, dizer a você que eu estou muito feliz nessa reunião que nós fizemos. Você sabe que, lamentavelmente, nós perdemos um comentarista, o doutor Homero de Carvalho, que você gentilmente nos recebeu aqui, amigo de todos nós. E dentro da educadora, eu tomei uma atitude ousada. Eu disse que o Homero não seria substituído por um advogado, uma pessoa. E eu colocaria 5 novos profissionais no lugar do Homero. E não pela amplitude dele, precisar de 5, não. Eu queria ter uma diversidade de opiniões no 5º comentarista nosso. Então, o Paulo Eduardo, o Ivan Galvão, o Valdir Guimarães e o Jairinho se uniram a 5 novos colaboradores. E eu fiquei muito feliz que o Neto aqui aceitou nosso convite para estar semanalmente com a gente, basicamente de quarta-feira, que é um dia que você tinha disponível, e vai se juntar a grandes outros profissionais que nós levamos lá. A jornalista Cristiane Sanches, né? Trabalha lá com o Bruno Chamochumbi, no Pira News, foi diretora de rádio, uma professora. Temos também o Marco Antônio, que é um lançamento nosso lá também. Ele é um coronel aviador que mexe com mecânica de aeronaves. Temos o Araripe Castilho, que é um grande amigo nosso também, com passagem por G1. E temos o professor Pedro Marcílio, que é de agência de publicidade, um executivo do marketing. E você também, junto com a gente lá. Qual que é a nossa intenção?
pessoas com vasto conhecimento, com um trânsito maravilhoso, não só na sua área de atuação, como também na vida de Piracicaba, se juntando a nós, dando uma oxigenação para a Rádio Educadora, e isso mostra que a Educadora é uma rádio que se reinventa. Você sabe que a gente já está há 6 meses numa sede nova, onde, tecnicamente, a gente está dando mais condições de trabalho aos nossos colaboradores, mas, acima de tudo, Neto, é importante nós termos a pessoa que sabe ser aquele locutor que eu digo que é o serviço completo. É a pessoa que traz a pauta, é a pessoa que tem informação privilegiada. Você é uma pessoa que tem uma informação privilegiada muito grande em Piracicaba. E isso vai trazer para o ouvinte da Educadora, acima de tudo, para a comunicação de Piracicaba, muitos ganhos. Todo mundo ganha. Eu acho que o importante de uma rádio hoje é você estar com os ouvidos abertos às demandas da cidade, acima de tudo, né? Porque, como já dizia aquele velho jornal, Nosso Centenário, nosso mundo é aqui. Nosso mundo é aqui. Eu nunca esqueci de elogiar esse slogan do Jornal de Piracicaba, Nosso mundo é aqui. A gente vive no Brasil, mas a gente mora em Piracicaba. Vou usar também uma colocação de Peter Brook, né? Que isso já vem, né? Que é um grande nome do teatro. Ele fala também que, para ser universal no teatro, você tem que trazer o que está no seu quintal. Então, tudo que você traz que está no seu quintal, você passa a ser universal. Né? É a mesma coisa que tem no quintal, que tem no seu quintal, e você se identifica com isso. Então, é muito importante. Eu agradeço o convite. Acho que estar no meio de comunicação, como é a Rádio Educadora, é, sem sombra de dúvida, para mim, um ganho tremendo para ter uma aula com todos vocês lá. Então, eu fico muito feliz. E as coisas vão se somando. Eu acho, nesse ponto também, acho muito interessante que você tem essa possibilidade de se convergendo todos ali na comunicação. Independente se a internet agora está presente, a internet faz parte da rádio, como faz parte do programa Piracicaba Agora, como faz parte da TV, e todos os outros meios de comunicação que vão surgindo e vão se agrupando para uma melhor comunicação. Né, Jairo? Vocês estão transmitindo pela internet, né? Inclusive a gente tem acompanhado também a transmissão que vocês fazem ali pela internet, e está tendo um bom resultado também, né? Tem muito bom resultado, e nós estamos preparando, Neto, para o segundo semestre já o rádio com imagens. Eu sei que é um salto para a gente muito grande, talvez para vocês que trabalham em televisão não pareça tanto, mas para a gente do rádio a gente não tem toda esse expertise de ter as câmeras, você está enquadrado. Nosso negócio é rádio, que as pessoas até brincavam que o Cid Moreira fazia o Jornal Nacional de bermuda. De bermuda. Né? Eu não acredito nisso, mas lá nos comentaristas, volta e meia, se é, por exemplo, um dia que nem 1º de maio, eu libero, quer vir de bermuda, é um dia um pouquinho mais leve e tal. Você vê que dia 1º de maio fui fazer o programa ao vivo, tivemos a demanda do Ayrton Senna, 25 anos da morte. A nossa queridíssima, saudosa, a Beth Carvalho, né? Que faleceu também. A questão lá da Venezuela, recrudesceu, tudo lá. Eu acho cada minuto do rádio importante. A gente não pode furtar o nosso dever de informar e de estar cada vez mais perto da nossa população. Agora, eu vou investir um pouco nessa questão de câmeras, porque eu acho que o ouvinte de rádio, ele está cada vez mais apto a receber essas imagens. Veja, a plataforma, o Facebook, a plataforma, o YouTube estão aí. E o rádio, eu recebo o Neto, eu recebo o cantor Beto Barbosa, o Neto Barbosa. Ele está mostrando uma capinha do CD dele. Se é o rádio antigo, você não mostra a capinha. Não mostra a capa. Você recebe lá a Miss Piracicaba. Ela fala, estou com esse corte de cabelo, esse meio penteado. Poxa, então não precisa ir longe para dar exemplo. É um caminho natural do rádio e os ouvintes já estão muito aptos a receber essa tecnologia. E eu tenho a impressão que nós vamos ganhar muito em qualidade, tanto de transmissão como de audiência, e eu estou muito motivado com essa transição para a televisão. Que bom, a gente ganha com isso, a população da cidade de Piracicaba, toda a região, né, ganha com isso, ganha com essa, né, com essa tendência futurista, visionária que você tem. Então, todos nós ganhamos com essa comunicação. Já aproveitando, para você, quem que é o grande comunicador do Brasil? Grande comunicador, você fala, Neto, esse para mim era completo por conta disso aqui, ó. Olha, em termos Só lembrando que o Silvio Santos também não aceitou, né? O Silvio Santos não tem ser considerado? Não, desculpa. O Silvio Santos não aceitou entrar para a política também.
Não durante o tempo. aceitou Lembra também. disso? Lembro da disso. reta final ele não é a minha área, Exatamente. Né? Você sabe que eu também não é o meu caminho também. Eu já falei aqui. Eu já estou dizendo que não sou candidato a nada. Nem de o ano síndico que do vem, meu prédio. nem de síndico, nunca mais, né? Pedi demissão, não queria que eu saísse. Dizem que é pior ser síndico, é mais complicado ser síndico que ser um prefeito. Eu acredito. Não duvido A minha isso. irmã é síndica, ela passa por umas coisas que eu falei, eu não acredito que você está passando por isso. E passa. Eu acho que você também teve sua experiência. Mas o Silvio Santos também pulou fora. Pulou fora. Só lembrando agora que você me falou, né? Eu lembrei do Silvio Santos, pulou fora, né? Olha, Faustão nunca aceitou. Faustão Vários nunca aceitou. convites também. Mas eu acho que o Faustão, por estar no entretenimento, não é tanto, não sei né? se seria a praia dele. O Silvio Santos é um ótimo administrador, para quem conhece a história dele. Puxa vida. Cenoura Bravanel. Eu acho que no Brasil, da minha geração que eu conheci, eu gostei muito do Jô Soares. Do Jô Soares, né? Do Jô. O Jô tinha um programa que nos Estados Unidos é chamado de Late Show. O show noturno, o último show. Mas a cultura do Jô Soares, eu tive a oportunidade de apertar a mão dele uma vez em São Paulo, é uma coisa absurda. Uma pessoa que fez humor, uma pessoa que fez jornalismo, uma pessoa que estudou até para ser diplomata, uma cultura enorme. Pena que o programa dele é muito tarde da noite. Olha o Jô Soares aí, nosso querido Jô. Você sabe muito que ele, fã do Jô. Ele teve uma coisa, uma atitude que eu me inspiro muito. Quando ele fazia aquele Vivo Gordo, que era uma referência, humor, né? Depois tiveram todos os outros tantos que vieram depois, que vieram decorrentes da criação dele. Começou lá a Família Trapo. Família Trapo, exatamente. Né? Muito do teatro também. Ele chegou para a Globo, Gênio, você sabe essa história. Ele falou, eu quero fazer um programa de entrevistas. Foi isso mesmo. A Globo falou, você tá maluco. Você é pico de audiência com o seu programa de humor. Você quer parar de fazer humor para fazer o programa de... E a Globo não deixou. Não deixou. Ele pediu as contas. Você se lembra disso? Ele pediu as contas e foi para o SBT. Foi para o SBT. Silvio Santos abriu as portas para ele. Então eu acho isso no Jô, eu acho maravilhoso. Até a parada dele, que acabou saindo rumores, a parada dele foi a mesma coisa. Ele falou, eu quero parar de ter o programa, que está me consumindo tempo, agora eu quero fazer uma outra coisa. E ele está se dedicando novamente à carreira de escritor e peças de teatro. Peças de teatro. Então, quer dizer, isso, o comunicador, quer dizer, que ele está pronto com uma mudança, ele está pronto com um novo projeto, tem que se admirar, né, Jairo? E a humildade dele, Neto, de reconhecer que o homem cada vez tem suas fases. Não daria mais para o Jô Soares, que nem outro monstro da televisão, Chico Anísio, que até recentemente recebeu uma homenagem grande da Rede Globo. O Jô soube mudar no momento certo e parar no tempo certo. Quando ele retornou para a Globo, ele fez uma exigência. Eu queria que o primeiro programa meu fosse com o Dr. Roberto Marinho. E ele entrevistou o Dr. Roberto Marinho lá na mansão dele no Cosme Vera, do Dr. Roberto. E o Jô, eu acho que só merece aplauso da gente. Mais recentemente, por uma decisão bilateral dele e da Globo, decidiu parar. Mas é uma das maiores mentes brilhantes, com cultura, com conhecimento, que eu já vi trabalhar em televisão. Agora, no rádio, talvez comunicador que eu já vi, o seu Tuta, diretor-geral da Rádio Jovem Pan, pai do Tutinha, e o Tutinha. O Tutinha, apesar de não ser um comunicador com o programa, ele fez durante muito tempo humor com o Djalma Jorge. O Djalma Jorge, exatamente. Você também já é um pouco crescidinho como eu. Você vai lembrar do Mike Nelson, depois do Djalma Jorge, e ele quebrou uma barreira. Ele começou a fazer humor no FM naquela época que era rádio apenas para elevador. Exatamente. E hoje você vê a Jovem Pan, onde ele está, é uma pessoa visionária. Realmente ao lado de grandes comunicadores aí do AM, do FM, o Tutinha realmente. E como visionário também está entrando agora na TV, né? Tem que destacar isso também, né? Exatamente. Entrando com a TV, está criando toda uma produção, toda uma plataforma também para estar lançando na TV aberta também. E nessa reportagem que eu até compartilhei com você, do Tutinha, diretor-geral da Rede Jovem Pan, ele falou que um dos pilares dele é jornalismo com coragem, opinativo e sem rabo preso. Para hoje, você está numa cidade pequena, às vezes você recebe algumas certas propostas e você freia. Freia, né? Tem muito por aí disso. Sim. Eu acho que a credibilidade de uma televisão, de uma revista, de uma emissora de rádio, é sempre ter condições e ter liberdade de expressão, doa quem doer. E se errar a informação,
ter a humildade de reconhecer o erro, fazer a errata, meia-culpa e tocar o barco. Essa é a maneira do jornalismo. Eu concordo plenamente nisso. Aliás, já até falando sobre isso, né, Jairo, a questão do nosso país, essa grande mudança, a expectativa de todos, né? Tivemos aí os 100 dias, né, uma avaliação, acho que é muito cedo para avaliar também, né, as pessoas os que perderam, perderam de uma maneira justa, porque foi democrático, né, não foi nada forjado, uma hora vai ter que admitir isso daí. Enfim, perderam. E aí está o tempo todo na crítica, o tempo todo condenando, né, a questão da presidência. Mas acho que é o seguinte, né, Jairo? Eu ouvi hoje de um proprietário de restaurante, me falou assim, olha, eu votei no presidente. Se daqui a um ano, ou daqui a 6 meses, daqui a uma semana, eu achar que ele não está fazendo, eu vou contra ele. Você acha que hoje está mais assim? Ninguém está segurando muita onda de ninguém? Quer dizer, demos o voto, mas estou aqui para cobrar. Você acha que é um novo perfil, Jairo? Ou sempre foi assim, a gente nunca percebeu? O que você acha disso daí também? Você vai cobrar também? Cadê? Foi prometido e não fez? Eu acho que nós estamos numa época de não dar o murro na mesa. Uhum. Eu acho que nós estamos na época de sentar toda a população, a sociedade brasileira representativa, por mais que seja difícil você sentar o PT, PSTU, PCdoB, com o PSL do presidente e a sua base. Uhum. Mas, Neto, eleição acabou. Acabou, né? Nós temos um presidente, votei no Bolsonaro nos 2 turnos, também acho que nesse início há uma cobrança desproporcional, assim como quando destituíram a Dilma, também fizeram brincadeiras com ela, até desrespeitosas. Sim. Ele tem sido humilde, presidente, dizer, eu não sei, eu vou trazer o general aqui que é melhor do que eu, vou trazer o meu posto Ipiranga aqui, o Paulo Guedes. Mas, Neto, o Brasil não está um país hoje para você dizer, não, vamos aqui pelas redes sociais atacar aqui, atacar lá. Nós temos que ter um pouquinho mais de maturidade e entender o seguinte, o Jairinho Matos, o Neto Barbosa, nós dependemos de que as cidades cresçam, os mercados se desenvolvam, gerem emprego para a população brasileira, para a gente chegar no patamar igual está hoje, Holanda, Estados Unidos, Noruega. E o que falta a isso para o Brasil? Sentarmos e entendermos que, se você não crescer, eu não vou crescer. Não é, o governo brasileiro sempre foi aquele governo muito apenas de angariar os impostos e não devolver em serviço à população. E eu acho que o Brasil, se não se cuidar, pode vir a ser uma Argentina, depois mais a longo prazo, uma Venezuela. Eu acho que independente se o Bolsonaro é ruim, regular, bom, muito bom, ótimo, nós temos que cerrar fileiras em torno dele, em vez de críticas, tentar fazer algum tipo de sugestão, fazer um governo sugerindo, porque não é fácil ele resolver tudo que ele pegou. Você acha que ele teve um momento dele, Jairo? Porque na verdade a postura era outra. A postura era de uma mudança total. Radical, condena. Quando ele assumiu, ele viu que o papo é um pouquinho mais longo. E eu vou mais longe do que você falou. Eu acredito que no início ele nem tinha ideia que ele poderia ser presidente da República. E vários amigos meus, eu até discordo dessa tese, disseram que ele começou a crescer depois da facada que ele recebeu em Juiz de Fora. Não, eu também não. Ele já estava lá em cima. Eu acho que já estava lá em cima. Não, aquilo lá, ele acabou consolidando. E, Neto, entre nós aqui, vou falar baixinho para ninguém ouvir, ele não tinha plano de governo. Se você, a curto, médio prazo, não tem uma ideia de que você pode amanhã ser síndico do seu prédio, você não vai preparar um projeto. Mas se você pensa em ser e a curto prazo você tem chance de ser, você começa a preparar. Mas, acima de tudo, eu tenho muita fé que o Brasil, você vê agora na AgriShow em Ribeirão Preto, mostrando a pujança, 2 bilhões e 700 milhões em negócios, no nível primário, 5 dias, né? Agricultura brasileira. Por que isso também não pode acontecer no setor de serviço, no setor industrial? Eu estou acreditando muito no país e não podemos parar de investir. Continuamente investindo em pessoas, investindo em novas tecnologias, porque o Brasil é um país que tem muito futuro. Perfeito. Jairo, passamos um bom tempo aqui, tomamos um café e batemos um papo bacana, né? Maravilhoso, adorei. Parabéns aqui, o cafezinho muito gostoso. Cafezinho do Cate também aqui.
dando gostinho aqui para nós. Jairo, eu quero agradecer a sua presença, muito obrigado por você virar mais vezes aqui, vamos discutir mais assuntos. A ideia, eu estava comentando com o Jairo, que essa proposta aqui era se estender para uma mesa maior, por enquanto uma mesa redonda pequena. A gente quer fazer uma mesa redonda maior, trazendo mais pessoas aqui para a gente conversar assuntos interessantes, porque na verdade, quando a gente traz você aqui, Jairo, e sabe um pouquinho da sua opinião, conhece um pouquinho da sua vida, você sabe disso como comunicador. Você passa a ser uma inspiração, passa a ser alguém que eu possa me inspirar. E eu acho que o país, Jairo, está faltando muito disso. Está precisando de referências, né? Mesmo, não precisa ser uma referência lá de Brasília, lá da cidade de São Paulo, ou lá dos Estados Unidos. Acho que a gente precisa ter referências aqui pertinho da gente. Olhar, falar, olha, sabe o Jairo? Puxa vida, a vida dele foi assim, ele luta por isso, ele acredita nessas coisas, eu escutei ele falando isso. E a gente precisa de referências. O Brasil, durante muito tempo, a gente perdeu referência. Se você me permite 30 segundos, eu vou contar uma historinha. Eu estava ontem à noite com a minha filha Manuela, de 13 anos, ela estava fazendo uma redação. E a redação dela, o tema era alguma coisa voltada ao suspense, mistério, ia ter um assassinato, tinha que desenvolver uma história. Eu falei, Manuela, o papai já leu meia dúzia de livrinhos da Agatha Christie. Olha só. E papai gosta muito da Agatha Christie. Você poderia começar a ler o primeiro livrinho da Agatha Christie, isso vai te dar vocabulário, conhecimento, expertise. Ao passo que hoje, Neto, o jovem ele fica no tablet, na internet, no WhatsApp, no Facebook, somente o dia inteiro. Isso é muito importante. Um país se faz com homens e livros. Monteiro Lobato uma vez disse isso. Eu acho que falta para o brasileiro ele levantar a cabeça, preparar o seu currículo, bater na porta das empresas, mas, acima de tudo, não parar de estudar. Eu sempre pesquiso, eu estudo. Isso eu acho que é uma dica que vale a pena passar para os seus telespectadores, porque não tem idade em que a cabeça das pessoas se aposenta. Continuamente a gente tem que estudar e aprender um pouco mais, porque a gente merece isso. Jairo Matos, grande comunicador, prazer recebê-lo aqui, viu? Obrigado, muito obrigado. Um grande abraço a todos os seus telespectadores. Muito obrigado. E acompanhe principalmente aí toda a programação da rádio e, claro, os comentaristas, que é uma referência para todos nós trabalhando com comunicação. Parabéns, Nós vamos ter muitas novidades da Rádio Educadora com Piracicaba agora. Muito obrigado. Muito bom. Chegamos ao final do programa, a gente termina aqui junto com o Jairinho, né? O programa Piracicaba agora. É um prazer recebê-lo aqui essa noite. Segunda-feira a gente está de volta com o nosso quadro, né? Conversa na mesa redonda, com um novo convidado aí, conhecendo um pouquinho mais sobre a opinião, sobre a vida desse convidado.